Olá, estudante, tudo bem? O tema da aula de hoje é estratégias de gamificação para produtos digitais. Vamos começar a nossa discussão com a frase preliminar? O texto base diz o seguinte, veja. A gamificação se tornou uma abordagem poderosa para aumentar o engajamento dos usuários e a retenção em produtos digitais. No entanto, para que a gamificação seja eficaz, é crucial escolher os elementos certos, implementar técnicas que realmente ressoem com o seu público-alvo. Nós vamos explorar como selecionar os elementos adequados, técnicas para aumentar o engajamento do cliente e exemplos de campanhas gamificadas bem-sucedidas. Vamos então seguir para o nosso próximo slide. Entenda o seu público-alvo. Dois elementos importantes: perfis de usuários e necessidades e desejos. Vamos pensar a princípio com os perfis de usuários. Veja, nós temos aqui algumas características, né, dos perfis dos jogadores, dos usuários. Os conquistadores, eles são motivados por desejos e pela necessidade de alcançar metas. Eles se empenham em completar tarefas e ganhar recompensas, como pontos, medalhas e troféus. A estratégia de gamificação que nós podemos colocar devemos oferecer muitas oportunidades para poder ganhar medalhas, pontos por realizar tarefas e alcançar marcos, incluir desafios que aumentem a dificuldade, né, ao longo do tempo. Isso vai incentivar a progressão contínua. Quer ver um exemplo? Em aplicativos como o Duolingo, conquistadores são atraídos pelos pontos ganhos por completar lições e pelas medalhas, pelas insígnias, que simbolizam conquistas importantes no aprendizado de idiomas. Nós também temos o jogador, que é explorador. Os exploradores são motivados pela curiosidade, pelo desejo de descobrir novas coisas. Eles gostam de explorar ambientes, descobrir segredos e também aprender. Para aplicar uma estratégia adequada de gamificação para os exploradores, nós podemos incluir missões e tarefas que envolvam a exploração e a descoberta. Criar conteúdos e áreas escondidas que recompensem os usuários pela sua curiosidade certamente fará muito sucesso. O jogador socializador, ele é motivado pela interação social e a construção de relacionamentos. Eles valorizam a comunicação, a colaboração e o reconhecimento social. Uma estratégia de gamificação para o jogador socializador é incluir funcionalidades que incentivem a interação social, como tabelas de classificação, comunidades, fóruns e a possibilidade de compartilhar as conquistas, né, com os jogadores. E os competidores, né? Os competidores são motivados pela competição e pelo desejo de vencer os outros. Eles gostam de medir o seu desempenho contra os outros e alcançar o topo das classificações. Uma estratégia de gamificação para o jogador competidor é criar ranking em tabelas de classificação que permita ao usuário ver o seu desempenho comparado com os de outros jogadores, com os outros usuários. Incluir competições e desafios diretos, onde os jogadores eles podem competir entre si, né? Isso certamente fará todo sentido para esse tipo de jogador. Outra questão interessante são as necessidades e os desejos do nosso público, né? Nós precisamos conhecer esses detalhes, né? Para que a aplicação ela possa fazer sentido. Quem é o jogador, né? Quais são as suas características e de que maneira esse usuário ele vai se sentir atraído a continuar. Então, são aspectos importantes que nós precisamos levar em consideração. Vamos seguir? Defina objetivos claros. Então, nós precisamos de metas do negócio e metas dos usuários. Sobre as metas do negócio, antes da implementação, né, desse processo da gamificação, é crucial identificar quais são os objetivos principais do seu negócio. Isso pode incluir aumentar a retenção de usuários, melhorar a experiência do cliente, aumentar as vendas ou promover a fidelização. Então, qual é o nosso objetivo, a nossa meta? E aí nós precisamos escolher os elementos apropriados, né? Os elementos que vão suportar esses objetivos. Então, por exemplo,
Se o objetivo é aumentar a retenção, você pode focar em recompensas e feedback contínuo para manter os usuários engajados e incentivá-los a retornar regularmente dentro desse contexto, tá? Para que a gente consiga ter um resultado satisfatório. Quer ver um exemplo, né, sobre aumento da retenção? Implementar um sistema de pontos e recompensas para poder incentivar os usuários a retornarem ao aplicativo. Então, por exemplo, um aplicativo de fitness pode oferecer pontos por cada sessão de treino que podem ser trocados por prêmios ou descontos em produtos relacionados à saúde, né, dentro aqui desse processo. Outra questão interessante é a melhoria da experiência do cliente, né? Então, utilizar um feedback imediato e personalização para poder melhorar a experiência do usuário. E dessa maneira, nós conseguimos gerir aqui esse processo. Outra questão que nós podemos colocar aqui é o aumento das vendas, né? Então, veja, implementar desafios e recompensas que vão incentivar a compra de produtos ou serviços. Então, por exemplo, em um e-commerce, nós podemos oferecer insígnias, medalhas e descontos para clientes que completam determinadas ações, como comprar um certo número de itens ou gastar um valor específico. Então, dessa maneira, nós conseguimos incentivar o cliente, o consumidor, a continuar investindo, gastando. Outra questão interessante é pensar sobre as metas dos usuários, as metas dos clientes. Então, nós precisamos entender o que os usuários esperam alcançar. Para isso, nós podemos realizar pesquisa e feedback, né? Nós podemos utilizar pesquisas, entrevistas, o feedback contínuo para poder entender o que os usuários, o que os clientes esperam alcançar com o seu produto ou com o seu serviço. Isso pode incluir aprender uma nova habilidade, melhorar a sua saúde, alcançar metas pessoais ou simplesmente se divertir. Dessa maneira, nós conseguimos traçar esse panorama e entender de que maneira nós podemos investir e apresentar, né, a solução para essa problemática do cliente, do usuário. Vamos seguir? Escolha elementos de gamificação, nós falamos bastante sobre essa questão na aula anterior, pontos, as medalhas, ranking, níveis e missões, recompensas e feedbacks. Então, são aspectos que nós podemos aplicar para melhorar a experiência dos nossos usuários, dos nossos clientes. Vamos seguir? Técnicas para aumentar o engajamento do cliente. Primeiro, crie desafios e competências, né? Então, esse eu poderia colocar que é o primeiro passo, né? Então, por exemplo, desafios diários e semanais. Nós podemos introduzir desafios regulares que vão incentivar os usuários a retornar com frequência, né? Então, por exemplo, no aplicativo de fitness, o Fitbit, ele oferece desafios semanais para motivar os usuários a manterem-se ativos dentro daquele curto período. E nós temos também competências de curto e longo prazo. Então, nós podemos balancear desafios que podem ser completados rapidamente com metas de longo prazo para manter o engajamento contínuo, né, dentro desse contexto. Outra questão que nós podemos relacionar é utilize feedback imediato e recompensas. O feedback ele deve ser constante, né? Então, nós devemos fornecer esse feedback imediato sobre o progresso do usuário para mantê-los informados e motivados a continuar. Aplicativos de aprendizado como o Duolingo oferecem esse feedback instantâneo para cada resposta dada. E dessa maneira nós conseguimos apresentar e direcionar o nosso público. Outra questão são as recompensas tangíveis e intangíveis. Recompensas tangíveis, como descontos ou produtos gratuitos, e intangíveis, como reconhecimento social, ajudam a motivar diferentes tipos de usuários dentro desse contexto. Próximo item, promova a interação social. Criar tabelas de classificação, onde os usuários eles possam ver como eles estão em relação aos outros, é uma prática bem salutar aqui. Isso pode ser visto no Strava, onde os corredores e ciclistas eles competem por posições em segmentos específicos. Outra questão interessante são as comunidades e grupos.
Você pode facilitar a formação de comunidades ou grupos onde os usuários possam interagir, compartilhar conquistas e se motivar mutuamente dentro aqui desse contexto. Outra questão que nós podemos colocar, que é o último item, inclusive, aqui dessa nossa relação, personalize a experiência do usuário. Ofereça missões ou tarefas adaptadas aos interesses e habilidades dos usuários. Aplicativos como o Trello permitem que os usuários personalizem suas listas de tarefas de acordo com as suas necessidades. Outra questão interessante é aplicar, né, as recomendações baseadas nos dados que nós temos dos usuários. Use os dados para oferecer recomendações personalizadas que possam aumentar o engajamento do público. Nós devemos ficar atentos, antenados a essas informações e certamente apresentar recursos de forma satisfatória. Só para a gente poder conseguir se aprofundar um pouco mais sobre os exemplos que eu citei aqui, o Duolingo e o Fitbit, né, que são dois exemplos de campanhas gamificadas muito bem sucedidas. Vamos lá, o Duolingo, quais são os elementos que eles utilizam, que eles aplicam? Pontos, insígnias, ranking, níveis. Então, o Duolingo mantém os usuários engajados através de um sistema de pontos por lições concluídas, medalhas, insígnias por conquistas específicas, ranking para promover a competição saudável. Os níveis de dificuldade aumentam gradualmente, incentivando dessa maneira a progressão contínua, o desenvolvimento do estudante, do aluno. E o Fitbit? Quais são os elementos usados da gamificação? Desafios, recompensas, feedback. Então, o Fitbit ele incentiva atividades físicas através de desafios diários e semanais, onde os usuários competem com amigos ou consigo mesmos. Recompensas tangíveis e feedback constante sobre a atividade ajudam a manter os usuários motivados e engajados dentro desse contexto, dentro desse processo. Caminhando para o nosso encerramento, eu gostaria de pensar com você o seguinte, que a gamificação ela pode transformar a experiência do usuário em produtos digitais, tornando mais envolvente e motivadora. Ao escolher os elementos certos para o seu produto, implementar técnicas para poder aumentar o engajamento e aprender com exemplos de campanhas bem-sucedidas, nós podemos criar, então, dessa forma, experiências que não apenas vão atrair, mas também vão reter o usuário, o cliente. A combinação de pontos, insígnias, ranking, níveis, missões, recompensas, feedback contínuo pode criar um ecossistema, e essa palavra é uma palavra-chave. Criar um ecossistema onde os usuários se sentem desafiados, onde os usuários se sentem recompensados e também se sentem motivados a continuar interagindo com o produto, com o serviço que nós estamos oferecendo. Eu espero que você tenha entendido esses elementos e fica aqui o convite para que você continue os estudos, né, a sua pesquisa a partir dos materiais que estão à sua disposição. Por isso, eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até a próxima aula. Tchau, tchau!